Então o que acontece? Aquele velho jeitinho brasileiro, né? Aquele jeitinho brasileiro tentando antecipar o tempo de Deus no cumprimento da promessa que Ele mesmo fez. E aí começou a gerar o quê? Problema dentro de casa. Porque os dois meninos começaram a se estranhar. Os meninos começaram, Ismael, que era um pouco mais velho, começou a fazer chacota de Isaac. E aquele negócio de lá para cá, daqui para lá, começou, né? O Isaac começou a sofrer bullying por parte de Ismael. E Sara agora chama Abraão para outra conversa. E diz assim: ei, manda essa mulher embora. Manda ela embora agora. Porque do jeito que está, não dá para continuar. E não dá para continuar por quê? Porque ela está maltratando, o filho dela está maltratando Isaac. E Abraão atendeu prontamente, ficou triste. Você já imaginou um pai ter que mandar um filho sair da sua casa? Não, você vai embora. Imagine Abraão tentando explicar isso para um rapaz. Olha, você vai embora com sua mãe, por causa disso aqui, está tendo um contravapor aqui dentro de casa por causa disso. E Deus falou com Abraão: olha, não se preocupe, pode mandar Agar embora com o seu filho. Pode mandar. Por quê? Porque Deus é tão misericordioso que Deus havia ainda feito uma promessa, porque Agar já tinha tentado fugir uma vez. Já tinha fugido uma vez. Já tinha fugido porque Sara estava maltratando ela dentro de casa, no seu período de gestação. Por causa dos ciúmes, porque via Abraão para aqui, para lá, com Agar, de repente. E aí começou a gerar ciúme. E Agar, perna para quem tem. Só que aí o anjo do Senhor aparece a Agar e fala: ó, volta lá, se submete à tua senhora, porque o menino que está sendo gerado aí na sua barriga, o Senhor tem promessa também na vida dele. Sabe por quê, irmãos? Deus não deixa ninguém desamparado. Porque a realidade é que Agar estava sendo vítima de uma tramóia, né? De um acordo entre Abraão e Sara. Então ela estava sofrendo, ela não tinha nada a ver. Ela não tinha nada a ver com aquela situação. Ela era ímpia, ela não tinha nada a ver com promessa de Deus, não sabia o que era promessa de Deus, sabia porque convivia ali com Abraão e Sara, então via as experiências que eles tinham ali com Deus, uma hora ou outra, via eles orando, eu creio, mas ela não tinha nada a ver com a questão da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então Agar, ela era uma vítima no meio dessa história. Mas o anjo do Senhor falou: olha, vai, se submete à tua senhora, sirva ela, porque o Senhor também tem promessa na vida desse menino aí. E ela foi, e assim ela fez, voltou. Só que agora, Deus usa Sara para quê? Para tirar o menino de dentro da casa. Porque a promessa que Deus tinha feito para Abraão, a herança que Deus tinha para Isaac, para a descendência de Abraão, não era para ser dividida. Porque Deus havia feito a promessa para Abraão. Então, aqui, a partir do versículo 14, nós vemos a despedida de Abraão do seu filho e Agar. E ele então dá uma provisão de pão, de água, e vai à frente. E despede Agar e Ismael. Só que em determinado momento, determinado período, o que acontece? O pão acaba, a água acaba. Dois elementos importantíssimos na nossa vida: pão e água. Você já observou na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que os maiores milagres já realizados na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, está envolvido esses dois elementos, pão e água? Sim ou não? Quem já prestou atenção nisso?
Por quê, pastor? O que o pão representa? Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que Jesus disse a Nicodemos? Se você não nascer da água e do Espírito, não herdará o reino. Então o que acontece? Pão e água está presente no Antigo e no Novo Testamento, simbolizando o quê? Jesus como pão que alimenta, o pão da vida, e o Espírito Santo como a água que refrigera a nossa alma nos momentos de angústia. Mas Agar, nesse momento, havia acabado o pão e a água. E agora? O menino vai morrer. Parou em determinado lugar e disse: o menino vai morrer. E agora, eu quero entrar na mensagem nesta noite, porque aqui foi só a introdução, amém? Falei quase meia hora só na introdução. Porque eu quero... Oh, glória. E o Senhor me deu essa palavra hoje, lá no nosso trabalho, onde a gente trabalha. E algo interessante que Deus confirmou, me levou à história de Agar. Porque Agar estava desesperada para que o Senhor, porque havia acabado o pão, havia acabado a água, os principais elementos que mantinham uma pessoa viva na época. E detalhe, no deserto. Uma mulher com o seu filho, no deserto. E então, a Bíblia diz que Agar coloca Ismael embaixo de uma árvore e sai a distância de um tiro de arco, de flecha. E aqui, Agar, então ela se afasta. Ela se afasta para chorar. Ela se afasta para chorar. E o que acontece? Deus, ele fala para Agar, o anjo do Senhor aparece a Agar e diz: por que choras, Agar? O Senhor ouviu a voz do menino. Ele diz: olha, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Deus ouviu a voz de quem, irmãos? Do menino. Deus ouviu a voz de Agar? Não. Agar estava fazendo o quê, irmãos? Chorando. E Deus ouve a voz de quem? Do menino. Significa que o menino falou alguma coisa com Deus. Não está registrado o que ele falou, mas alguma coisa ele falou com Deus. Ela chorou e Deus ouviu a voz de quem? Do menino. O menino lá debaixo do pauzinho lá. Ela chorando para acular. E alguma coisa o menino falou. Porque aqui, olha, explicitamente aqui, não tem sombra de dúvida. Deus, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus, aí confirma mais uma vez, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Agora, aqui nós podemos ter duas interpretações. Desde o lugar onde está, ou Deus ouviu desde onde ele está, do seu trono, ou Deus ouviu desde aonde o menino estava. Agora, e por que Deus ouviu? Por causa da promessa que Deus tinha. Deus tinha promessa. Aí vamos para frente, irmãos, que você vai entender a palavra. Versículo 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aqui, Deus está renovando a promessa, lembrando ela da promessa. Deus não quer que você se esqueça da promessa que Ele fez para você um dia. Qual foi a promessa que Deus te fez um dia? Deus não quer que você se esqueça. Acontece que mediante as aflições da vida, acontece que às vezes mediante
às tribulações da vida, nós nos esquecemos da promessa que Deus nos fez. Mediante ao desespero, às vezes nos esquecemos da promessa que Deus nos fez. Mas Deus, Ele nos lembra mais uma vez da sua promessa. Ele não quer que nos esqueçamos. Ele nos lembra para que nós possamos nos levantar, para que nós possamos verdadeiramente renovar a nossa fé. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Olha aqui, irmãos. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos. Deus abriu os olhos de quem? De Agar. Deus abre os olhos de quem, irmãos? De Agar. E eu quero nessa noite testificar algo. Quando nós geramos muita expectativa em algo, nós nos frustramos. E a frustração, ela nos impede de ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Isso se aplica, na maioria das vezes, na maioria das situações da nossa vida. Qual era a expectativa de Agar, irmãos? Agar talvez nunca imaginava que um dia fosse expulsa de casa, ou da casa da sua senhora. Agar nunca imaginava, talvez, que seria mandada embora daquela situação, daquela forma, saindo só com pão e água, sem direito a nada. Então, o que acontece aqui? Nós observamos que nós olhamos lá para longe e pensamos assim: não, vai dar certo. Disso aqui vai dar certo. Aquilo ali vai dar certo. Vou fazer assim, vai dar certo. Mas as coisas vão postergando. E não vai dar certo. E a gente começa a desanimar, começa a fazer algumas situações, a buscar alguns atalhos, até que Deus abre os nossos olhos para aquilo que está diante de nós. Porque entenda, eu quero testificar algo com você, já tem alguns meses que nós estamos procurando um ponto maior para a loja. E a pessoa nos garantiu que teria e tal. Não, espera 3 meses. Aí de repente, venceu os 3 meses. Não, espera mais 3 meses. E a gente gerando aquela expectativa. Então os patrões vieram hoje, nossos patrões vieram hoje, e aí a minha patroa falou assim: olha, meu coração fechou para aquele lugar lá, eu não quero mais. Fechou. E começaram a andar dentro da loja. E aí começaram a ver as possibilidades que poderiam ser implementados ali para ganhar mais espaço. E que geraria, e que vai gerar, em nome de Jesus, um fluxo maior de vendas, de exposição de mais mercadorias. E aí definiu naquilo ali, e o coração voltou o que a ter? Paz no lugar aonde estava. Foi exatamente o que aconteceu com Agar. Agar estava tão focada, tão perplexa, tão frustrada com a situação, que só via, para todo lado que olhava, só via deserto, não via água. Aonde estava esse poço, irmãos? Aonde estava esse poço que Agar não havia visto antes? Da mesma forma somos nós. Às vezes nós estávamos olhando lá para fora, falando assim: não, é lá vai ser melhor, lá tem fluxo melhor, lá vai poder expor mais mercadoria, e de repente o coração fecha. E aí quando o coração fecha, é como se Deus olhasse, Deus tirasse a venda dos olhos e falasse: está bem aqui a solução, pertinho de vocês.
mas vocês ainda não estão percebendo. E Agar, quando Deus faz isso, o que Deus fez aqui no versículo 19? E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Aquilo que não havia, o que não havia visto antes na hora do desespero, na hora da ansiedade, na hora da tribulação, na hora da expectativa frustrada, a gente não via. Na hora da frustração você não vê o poço da água. Na hora da decepção, na hora da expectativa frustrada, você não vê. Mas na hora que você começa a olhar a situação, olhar para dentro, então o Senhor mostra. Fala aqui, olha as possibilidades que vão acontecer. Olha o que pode ser feito. E aí você não vê mais problema, você começa a ver solução. Você não vê mais paredes de impedimento, você vê portas de possibilidades. É isso que Deus quer de nós. Sensibilidade para ver aquilo que já está diante dos nossos olhos. Por que nós reclamamos tanto às vezes? É porque nós não estamos vendo nitidamente, claramente aquilo que já está diante dos nossos olhos. Irmãos, nós precisamos olhar mais para perto, parar de olhar para longe e olhar para perto. Comece a amar aquilo que já está perto de você. Comece a agradecer e a glorificar a Deus por aquilo que já está nas suas mãos. E Deus vai te mostrar possibilidades. Vai abrir portas de possibilidades e não paredes de impedimento. Porque quando o anjo aparece para Agar e fala assim, olha, eu estou ouvindo a voz. O Senhor disse que já ouviu a voz. Então comece a ver o que pode ser feito. Às vezes a solução não é se mover geograficamente. Às vezes a solução é olhar em volta, diante daquilo que Deus já proporcionou, em nome do Senhor Jesus. E começar a falar assim, rapaz, olha, eu não estava vendo isso aqui antes. Quer dizer, eu estava vendo, mas não estava enxergando, né? Eu estava vendo só com os olhos, não estava vendo com o coração. Está vendo, e se você vê com os olhos somente, você não vê claramente. Agora, quando você começa a ver com o coração, então o Senhor começa a abrir portas de possibilidades em nome de Jesus. E isso, querido, não é uma mensagem para você, não é uma mensagem motivacional não, tá? É uma mensagem ativacional. Para quê, pastor? Para que você possa pedir para Deus, Senhor, tire, de alguma forma, se tiver alguma coisa vendando os meus olhos, me impedindo de ver aquilo que está aqui diante de mim. O quão precioso tem sido aquilo que o Senhor tem me colocado nas minhas mãos, colocado diante de mim. O desespero vai sumir, o desespero vai sair. Por que tem muitas pessoas muito mais felizes em barraco de lona, um barraco de palha? Enquanto pessoas que vivem em mansões ou casas boas têm estado tão ansiosas, preocupadas, desesperadas. É porque elas conseguiram ser gratas, elas conseguem ser gratas por aquilo que elas possuem. E ao invés de reclamar, ao invés de desesperar, ao invés de pensar que a solução está lá longe, ela começa a olhar para perto. E dizer, não, realmente Deus está aqui. Realmente Deus tem operado. Se não fosse o Senhor, imagine só. Se Deus não tivesse feito isso aqui, se Deus não tivesse feito aquilo ali, se Deus não tivesse agido dessa forma aqui, o que teria sido de mim? O que teria sido da minha vida? E às vezes a gente tão preocupado, tão ansioso com algumas situações.
como Agar, desesperada. E alguns comentaristas dizem que Ismael, né, através daquele poço ali, ele sustentou a sua casa, a sua família, a sua mãe. Por quê? Porque aquele poço era um lugar estratégico, quer dizer, ele ficava a 80 quilômetros ao sul de Jerusalém e 43 quilômetros ao sul de Hebrom. Então as pessoas que eram obrigadas a passar por aquele lugar para comprar água, para tomar água. E foi através desse poço que ele viveu, sobreviveu, sustentou sua mãe, sustentou sua família, porque a sua mãe conseguiu esposa para ele. E ele foi tremendamente abençoado. E Deus cumpriu a promessa de que ele seria uma grande nação. E ele se tornou uma grande nação. Foi daí que veio os ismaelitas. Amém? Então, amados, não se esqueça que Deus, Ele fez uma promessa para você um dia. E essa promessa, Ele vai cumprir. Mas você tem que estar no lugar que Ele estabeleceu. Você tem que estar no centro da vontade dEle, na presença dEle, para que em nome de Jesus, essa promessa se cumpra. E você possa testemunhar depois. Porque assim, você não é desprezado não, tá? H poderia ter dito assim, ou talvez até disse, não, eu sou desprezado mesmo, Deus me desprezou e acabou, aquela promessa que Ele fez foi só conversa, e olha aqui, ó, onde eu estou agora. Porque, às vezes, na hora do desespero, a gente faz esse tipo de coisa. Aqui, fiz isso, fiz tudo direitinho e tal, mas aí, ó, agora onde eu estou, olha o jeito que eu estou, olha como estou. Mas o Senhor não erra contigo, o Senhor não falha com você. E a palavra de Deus diz, ainda que muitos acham tardia a promessa do Senhor, Ele não tarda. Ele faz na hora certa, no jeito certo, da forma certa, em nome de Jesus Cristo.